Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Ferdinando da Fadmax e hoje, finalmente, eu vou mostrar para vocês a Fadmax ABC 116. Olha, esse vídeo vai estar espetacular porque eu vou falar tudo a respeito da máquina, todos os detalhes. Então, por favor, deixa seu like, dá uma força aí, compartilhe o vídeo para ajudar, né? Siga a gente na nossa rede social, Instagram, no Facebook. Para contato, contate nosso saque @fadmax.com.br, nosso site fadmax.com.br. Eu vou falar a respeito de vários detalhes e tópicos. Então, para facilitar, porque o vídeo vai ficar provavelmente um pouco longo, nós vamos deixar na descrição do vídeo uma espécie de índice com os detalhes e a que minuto ou a que instante do vídeo está, para quem quiser ir direto na dúvida ou direto no detalhe. Tá bom? Então segue o vídeo, por favor, deixa seu like. Vamos lá, vem comigo. Bem, agora eu vou falar a respeito do que vem com a máquina, o que vem na caixa da máquina, da ABC 116. Então, a embalagem é composta pela máquina, mesa extensora, pedal, que a máquina pode ser utilizada com pedal ou sem pedal, cabo de energia, manual de instrução, completinho, com todas as explicações a respeito das funções da máquina e os acessórios, uma capa para a gente proteger a nossa máquina, né? Tabela de pontos e os calcadores. Os calcadores ficam nesta gavetinha aqui. Então, esse calcador vem fora da gavetinha e aqui, gavetinha. Aqui todos os calcadores. Eu vou tirar, espalhar para explicar detalhadamente. Explicar tudo detalhadamente. Bem, todos os acessórios vêm então nessa gavetinha que é montada ali na máquina, né? Vem aqui dentro e dentro desse saquinho. Aí aqui nós temos jogo de ferramenta, 3 bobinas, que é do tipo alta, tem mais uma que vem montada ali na máquina, agulha dupla, mais 3 agulhas dentro desse pacotinho e mais uma montada aqui na máquina. Aqui nós temos uma escovinha para limpeza e o abridor de casa. Nós temos um guia para costura. Esse guia vai montado aqui na haste de engate rápido, para quando a gente quer fazer costuras paralelas. O matelassê, ao invés de riscar o tecido, a gente utiliza ele, né? É possível colocar a medida que a gente desejar, né? Encaixando ele bem aqui, ó. Pronto. Aí nós temos um pino para montar um segundo carretel ou retrós aqui, que a gente pode montar um aqui e a gente pode montar o outro aqui. E quando a gente monta esse outro, a gente usa esse feltrinho aqui para poder ele deslizar aqui em cima. E nós temos a trava também, que é essa daqui, ó, que vai nesse eixo aqui, para poder travar o retrós ou o carretel da linha superior. Então, isso aqui está no kit de acessórios da máquina. Aí os calcadores. Ah, sim, isso daqui é para tabela de pontos, para a gente fixar aqui, olha. Levanta, fixa aqui. E a gente pega a tabela e coloca desta forma. Aí a gente encaixa dessa forma aqui. Então a tabela pode ficar assim, ou então a gente pode soltar aqui e encaixar de outra forma. Vou mostrar. Encaixando desta forma assim, olha. Aí a alça pode ficar abaixada, né? E a tabela fica aqui aparente para a gente poder consultar e verificar os pontos. Aí aqui nós temos os calcadores. Então o calcador padrão já está montado lá para costura reta e zigue-zague. Aqui nós temos para zíper, calcador para franzir, para costura reta, quilting reto e matelassê, para acabamento chuleado, para fazer o acabamento na beirada do tecido. Muita gente chama isso daqui de overlock sem corte. Para bainha de 3 milímetros, para pontos decorativos, pontos acetinados e ponto cheio, para acordoamento,
calcador para quilting livre, para pregar botão, calcador para casa de botão. Ela faz casa de botão num passo só. A gente começa a fazer a casa de botão, inicia, ela para automaticamente sozinha. Esse aqui é para bainha invisível. Esse aqui é o duplo alimentação. Esse calcador aqui é utilizado para quando a gente tem camadas de tecido, tipo tecido, manta tecido, ele ajuda a tracionar o tecido por cima. Ou então, quando a gente tem tecido que deslizam entre si, ele também ajuda a tracionar o tecido de cima, para que eles costurem por igual. Tá? Então esses são os acessórios que vem com a máquina. Agora eu vou mostrar a montagem da mesa extensora. Bom, para fazer a montagem da mesa extensora, a gente faz da seguinte forma. Tira a caixinha de acessórios daqui, onde tem a gavetinha com os acessórios dentro. Pega a mesa extensora e abre os pés da mesa. Note que há uma regulagem aqui, ó. Nos 3 pezinhos há uma regulagem. Eu vou deixar aqui no mínimo, depois a gente regula montado na máquina, que é mais fácil. Aí encaixa desta forma assim, na máquina. E aí a gente regula o pezinho aqui, ó, de forma que ele fique bem apoiado. E aí pronto, tá firme. A máquina tá sem balançar, a gente pode dar uma balançadinha nela assim, ó, e verificar se ela não tá balangando. Não, tá certo. E assim monta a mesa extensora. Olha a máquina montada todinha. Agora eu vou ligar pedal e o cabo de energia. Bem, para montar o cabo de energia e o cabo do pedal, eu venho pela lateral da máquina. Aqui eu tenho acesso às tomadas da máquina. Aqui eu monto o cabo de energia e aqui eu monto o cabo do pedal. E nesse botão eu ligo a máquina. E pronto. Ela já está ligada e pronto para uso. Agora eu vou falar a respeito de alguns botões e algumas funcionalidades, e no decorrer do vídeo a gente vai utilizar, vou explicar. Então aqui a gente tem o botão de iniciar e parar a costura, seria a mesma função do pedal. Então quando eu aperto o pedal, a máquina começa a costurar, e se eu apertar o botão aqui também, ela começa e para de costurar. Aqui nós temos o botão da tesoura, ou seja, é o botão que quando eu parar a máquina eu aperto, ele vai cortar a linha e arrematar. Aqui eu tenho o botão de retrocesso, arremate, por exemplo, num ponto reto, eu aperto, ele para a costura e arremata o ponto, e aí eu posso cortar. O botão de posicionador de agulha, que a agulha sempre, nesse caso aqui está para cima, mas eu posso parar ela sempre embaixo. E essas funções aqui o painel me mostra, depois eu vou explicar lá. Aqui é para acelerar, né? Então, por exemplo, se eu estou costurando usando a função do botão aqui, ó, eu posso acelerar aqui ou diminuir. Então aqui eu tenho para encher bobina, tensão da linha superior. Aqui eu tenho tensão do calcador. Isso aqui a gente regula de acordo com o tipo de tecido que vai utilizar. Há um padrão, o manual explica direitinho, mas a gente pode regular aqui, girando mais ou menos, vai dar mais pressão no calcador ou menos pressão no calcador. A pressão aqui, ó, entre o calcador e o tecido. Tá? Essa máquina tem a função também de dupla altura, ou seja, se eu tiver um tecido mais grosso, olha, eu posso levantar um pouco mais, ó. Posso levantar um pouco mais, tá vendo? Passador de linha na agulha. Aqui, olha, baixando aqui, e é possível passar a linha. Depois, na hora de utilizar, explicando, eu mostro como passa a linha.
Ó, aqui no painel da máquina, então nós temos os 5 grupos de ponto, né, que são os pontos retos, decorativos e de utilitários de trabalho, que são esses 3. E aqui uma fonte de alfabeto e a segunda fonte de alfabeto. Para mudar de grupo de pontos, eu vou utilizar esse botão Mode ou Mod. E aí ela vai mudar de grupo de pontos, né? Sendo que se eu chegar nesse último, apertar de novo, ela volta para o mesmo. De acordo com a tabela. Então nós temos aqui, olha, um desenho desse grupo corresponde a esses pontos aqui, ó, de 1 a 0. O segundo grupo é esse desenho, e aí corresponde ao segundo grupo de pontos aqui do 01 ao 50 e assim por diante. Então voltando lá no primeiro grupo, então ela me diz aqui que o primeiro grupo, ó, o ponto número 1, é costura reta com agulha ao centro. Ela sugere a utilização de um calcador, aqui olha, calcador T, que é o que está montado na máquina lá, que é o calcador padrão. Aqui ela coloca um padrão de como está a costura ao centro, então a agulha está em 3,5, que é o centro, e o comprimento de ponto. Comprimento de ponto em 2,5. De 3 a 5, ela está me sugerindo uma tensão da linha superior, que é aqui, olha. Então, de 3 a 5, estava em 4. Então ela está sugerindo a tensão da linha. Que está informando que o bip está ligado, ou seja, qualquer botão que eu tocar, ele vai apitar o bip. Ó. Aqui significa que será feito o arremate no primeiro ponto, né? Ou seja, a gente vai iniciar a costura, ela vai arrematar o primeiro ponto e sair costurando. E que a agulha está para cima. E a todo instante que ela parar, ela vai parar em cima, porque a setinha está para cima. Se eu selecionar aqui, olha, a agulha já está embaixo e ela a todo momento vai parar embaixo. Se eu não quiser que arremate o primeiro ponto, então está selecionado o primeiro ponto, eu aperto aqui, ela desabilita o arremate, ela vai sair costurando direto, e sai costurando direto o ponto, sem arrematar. Caso eu não queira essa função do bip, de ela apitar quando eu apertar qualquer botão, é muito simples. Eu posso desabilitar. Eu desligo a máquina, aperto o botão Edit e ligo a máquina. Aí ela vai perguntar para mim se eu quero sem som do bip ou com som. E aqui, olha, no mais e no menos eu seleciono. Então, para o mais, eu seleciono o que eu não quero, aperto Edit, pronto. Ela iniciou a máquina. E ela está mostrando aqui para mim, olha, no cantinho, tá vendo que ela está sem bip agora. Ó. Se eu apertar qualquer função, ela não vai bipar. Se eu quiser o bip, então, novamente, eu desligo a máquina, aperto o Edit, seguro, ligo a máquina, aqui ó, pro menos, pronto, voltou, Edit, pronto. Agora ela vai, ó, apitar o bip a cada botão que eu pressionar. Então aqui, como eu tenho o ponto reto, se eu mexer na largura de ponto, que é este botão aqui, eu vou andar com a agulha mexendo no menos para a esquerda e mexendo no mais para a direita. E ali a agulha, ó, andando. Isso me dá a opção de eu colocar a agulha na costura no ponto reto aonde eu desejar. Digamos que eu tenha mexido aqui no comprimento de ponto, né? Então eu posso aumentar o comprimento da distância entre pontos também ou diminuir. Mas digamos que eu tenha mexido tanto aqui que eu perdi o padrão do ponto. Eu volto aqui no ponto número 1, aperto de novo, ela volta ao padrão novamente, né? Então a configuração do ponto. Esse daqui é para a função memória, né? Que é a função M e editar. Esse aqui é para limpar a memória. Eu vou voltar nesses 3 botões quando for falar a respeito da memória. E aqui é para a utilização de agulha dupla. Então, se eu for usar agulha dupla, eu aperto esse botão, automaticamente ele me coloca a máquina num padrão
para evitar a quebra da agulha dupla, porque a agulha dupla, se a gente colocar uma largura muito grande de ponto, pode acontecer de a agulha bater ou na chapa da agulha ou no calcador e quebrar. Tá? Então aqui eu tenho a seleção de pontos, né, com os números. Aqui eu tenho a função de alongar os pontos. Então alguns pontos decorativos me oferecem essa condição de alongar e eles em até 5 vezes o comprimento, né, deixar ele mais longo 5 vezes sem mudar a característica, né? Então ele continua sendo um ponto cheio, por exemplo, né? E aqui eu tenho a função espelhado, ou seja, vamos supor aqui, ó, esse ponto número 2, que é uma costura reta com a agulha totalmente para a esquerda. Se eu apertar a função espelhado, ele vai fazer o ponto reto com a agulha totalmente para a direita. Aí ele me indica aqui, olha, a posição que está a agulha, está me indicando que está espelhando o ponto, né? E a largura aqui, vocês podem ver, ó, que mudou, né? Então de 0 para 7. Se eu aperto de novo, volta a 0 a largura. Aqui no ponto reto não tem largura, só tem posição de agulha. Então outra função da BC116 é recolher os dentes de tracionamento, os dentes que tracionam o tecido. Isso para a gente fazer um bordado livre, um cerzido ou quilting livre, ou então para pregar botão, por exemplo. Tem outra opção também que seria para usar o calcador flor, né? Então a gente tira eu vou tirar o pezinho aqui para vocês visualizarem facinho. Vou virar a máquina aqui. Ó, aqui atrás nós temos esse botão. Então, olhando ali nos dentes, ó, eu correndo o botão para a esquerda aqui, ó, os dentes recolhem, né? Então, se eu ligo a máquina para costurar, olha lá, ela costura, mas os dentes só sobem e eles não sobem até aqui em cima, né? Eles sobem e descem, mas eles não tracionam o tecido, né? E isso a gente pode fazer o quilting livre. Aí voltando para cá, ó. Então, se eu volto para cá, eles não sobem de imediato, porque tem que dar uma volta completa para engrenar no eixo lá embaixo, olha, o mecanismo, né? Engrenar no mecanismo, olha, aí volta normalmente. E olha a diferença. Ó. Eu passo, se eu tiro aqui, pronto, olha lá, recolhe os dentes. Essa é uma função da ABC116. Agora nós vamos fazer o processo do enchimento da bobina. Então, um retrós, né, cheio ou não, a trava do retrós e uma bobina vazia. Então eu vou colocar aqui, aí eu vou passar, vou travar o retrós assim, vou passar a linha aqui, nessa parte de cima aqui, ó, tá? Aqui, ó. Tem gente que faz de várias formas. Tem gente que enrola um pouquinho, põe para encher. Eu gosto de passar a pontinha pelo furo. Segurar aqui. Aí, ó, quando eu coloco para cá, ele já me informa aqui no painel. A máquina informa aqui no painel que está pronta para encher a bobina. Todo o resto do mecanismo da máquina tem independente. E eu posso iniciar, tanto faz eu pisar o pedal como iniciar aqui no botão de start, né? E eu posso aumentar a velocidade aqui, ó, para encher. Eu posso encher o quanto eu quiser. Uma coisa importante é o seguinte: essa máquina tem um batente aqui, olha, que é essa pecinha redondinha branca, que a hora que dá o limite, o máximo que pode encher a bobina, ela para de encher ou ela desliga. Isso é bom porque evita um esquecimento da bobina enchendo e virar um bolo de linha aqui. Eu não vou encher ela toda para não ficar tão cheia, mas já estava patinando já. Olha. Aqui, ó. Tiro, posso cortar aqui do lado a linha e aí já está pronto. Vou montar a linha de baixo aqui. Para montar a linha de baixo, vou pegar de acordo com o desenho que tem aqui,
vou pegar a bobina, desenrolando no sentido anti-horário, monto dentro da caixa, seguro ela com o indicador direito e vou correr a linha no sentido das setas. Esse procedimento faz com que a linha entre dentro dos discos que fazem a tensão aqui na caixa da bobina. Depois que passou para lá, eu já posso soltar, aí eu corro a linha aqui e no final aqui, e ela já corta na medida certa, e aí já está passada, está prontinha. Agora eu vou passar a linha de cima. A linha de cima, então, tanto faz eu usar aquele pino comprido aqui, né, que eu mostrei no início do vídeo. Eu posso usar aqui também, olha, como eu usei para encher a bobina. Travei. E aí para passar a linha, eu vou manter a agulha na posição mais alta. Isso eu posso fazer virando o volante com a mão, ou então aqui, olha, desceu, subiu, está na posição mais alta. E aqui, olha, o cavalinho está aparecendo. Então, agulha na posição mais alta. Vou passar a linha seguindo as setas. Então, passo por aqui, agora por baixo. E aqui tem as setas, olha. Uma setinha aqui nessa parte branca. Desce, sobe. Passa pelo cavalinho. Desce de novo. E agora eu vou segurar a linha desta forma. Vou passar nesse passa-fio aqui, olha. Agora nesse outro passa-fio. E agora a mágica do passador de linha na agulha. Eu abaixo aqui, de forma que ele vire ali, olha. E vou dar uma laçada aqui e voltar no ganchinho do passa-fio, do passador de linha na agulha. Soltei aqui, pronto, tá passado, olha. Tá? Isso é treino. E aí a gente tem que passar, eu gosto de passar a linha de baixo para cima. Então tanto faz, ó, segurando a linha com a mão, tanto faz apertando aqui, ó, desce, sobe, ou girando o volante com a mão. Então, ó, desceu, subiu, passou a linha da bobina para cima. Uma coisa muito, muito importante é que aqui na tampinha tem uma espécie de um pinguinho, é uma marca, tá vendo? Que a linha está passando bem embaixo dele. Significa que ela foi montada do jeito certo. Se a linha estiver passando em outra posição, em outro sentido, está errado. Tira tudo fora e passa de novo, porque senão vai embolar a linha, não vai amarrar o ponto, não vai dar certo. Tem que passar nesse sentido e desta forma. Então, linha passada, né, eu vou montar o calcador. E aqui, olha, o calcador ele tem uma letra T no meio, porque a máquina está indicando que é um ponto reto para eu usar o calcador T, que é esse daqui, que é o padrão. Então, para montar o calcador, eu faço uma pressãozinha assim e ele engata. Se por acaso ele não engatar fazendo a pressão, basta a gente apoiar aqui e apertar a alavanquinha atrás e ele engata. E para soltar, basta apertar, solta. Ou então também aqui, ó, desceu, está engatado. E aí eu passo a linha lá para trás. Vou posicionar o tecido. E aqui é o seguinte, olha. Então, aqui o que ela está me dizendo? Que a gente vai fazer um ponto reto com a agulha ao centro. Ela está sugerindo a utilização de um calcador, que é o calcador T. Ela está me informando que a agulha está para cima e que sempre vai parar em cima. E que o início da costura será arrematado. A agulha está ao centro porque está em 3,5, né? Que totalmente à esquerda seria 0 e totalmente à direita seria 7. O comprimento de ponta, a distância entre pontos, está em 2,5. Né? Essas regulares, tanto a largura, a posição da agulha, quanto o comprimento, eu posso regular aqui. E aqui ela está sugerindo a utilização da tensão da linha superior, que é entre 3 e 5, aqui está em 4. Está em 4, certo? Então, nós vamos iniciar a costura. Eu não vou usar o pedal, eu vou usar todos os comandos aqui. Então, vocês poderão ver, eu vou iniciar bem devagarzinho, que ela vai fazer um arremate e sair costurando. Ó, fez o arremate, saiu costurando. Durante a costura, se eu quiser retroceder, então aqui, olha, eu venho aqui, aperto o retrocesso, seguro, ela retrocede. Soltou, volta a costurar.
Se eu quiser simplesmente parar, aperto aqui, ela para. Se eu quiser parar e arrematar, eu aperto o botão de arremate, que é aqui do lado do retrocesso. Aqui, aperto aqui, aí ela para e arremata. E outro detalhe também, se eu quiser parar com a agulha embaixo, eu aperto a posição da agulha, ela para imediatamente já com a agulha embaixo. Olha lá, e aí eu posso pivotar. Novamente, agora todo instante ela para com a agulha embaixo. Se eu quiser agora, porque ela está parando com a agulha embaixo, parar já com a agulha em cima, eu posso parar com a agulha em cima. E se eu quiser tirar o tecido já cortado, então eu aperto a tesourinha, ela já corta o tecido e já sai acabado. Né? A linha ficou pro lado de baixo e ficou tudo certinho. Eu posso também, agora, se eu voltar a costurar um ponto reto, o que vai acontecer? Ela não está mais habilitado o arremate. Então, se eu quiser essa função, eu aperto aqui e ela vai iniciar arrematando novamente. Se eu não quiser, eu deixo como estava. Então vamos lá, vai iniciar novamente arrematando. Arrematou, sai costurando. Se quiser aumentar a velocidade, aqui ó. Retrocedeu. Arrematei. Tesourinha. E agora sim, ó, fez o arremate e cortou a linha. Bem, essas são as principais funções, né, utilizando os botões aqui. Agora, nós vamos mudar para o zigue-zague, por exemplo, que é um ponto que todo mundo usa também. E aqui no zigue-zague vai ficar mais fácil a gente entender os botões de largura e comprimento de ponto. Então já estou no primeiro grupo. Para mudar para o zigue-zague, eu olho na tabela de pontos, só aqui do lado ela já tem indicação. Número 5, ela vai mostrar aqui para mim também, ó, no visor. Zigue-zague. Ela aconselha a utilização do pé calcador T também, que é o que já está lá montado. E aí tem aqui, ó, largura de ponto 5.0, no qual eu posso aumentar até 7 e posso diminuir até 0, que na verdade o ponto zigue-zague em 0, o que ele é? Um ponto reto. Tá? E eu posso mudar também o comprimento de ponto, apertando aqui, ó. Mais distância entre o zigue-zague e menos distância. Vamos fazer um padrão. Depois a gente faz aumentar e diminuir. Então, zigue-zague. Aqui eu também posso retroceder no zigue-zague sem problema. Vamos parar, vamos aumentar a largura. Vou colocar no máximo para a gente ver bem a diferença. E vou diminuir um pouco o comprimento. Então aqui, olha, zigue-zague normal, aqui foi o retrocesso que eu fiz, e aí depois que eu aumentei a largura e diminui o comprimento. Tá? É uma regulagem que ela aceita. Vamos a outros pontinhos, vamos ao ponto decorativo. A gente muda de grupo aqui de pontos, apertando o Mode. Vamos para o segundo grupo e vamos fazer um pontinho, muita gente chama de casinha de abelha, 14. Aqui é possível ver a largura e o comprimento. Aqui ela sugere a utilização do calcador A. Bom, então como ela me indica a utilização do calcador A, no kit de calcadores dela tem esse calcador aqui, que é o A. Que tem um azinho ali no meio, e eu vou montar. E aqui eu vou explicar o porquê disso.
como esse é um ponto mais cheio, que vai mais linha e forma uma altura, esse calcador aqui compensa isso, porque aqui no meio ele tem uma espécie de uma cava, onde essa lateral e esta lateral é mais alto e aqui é uma espécie de uma cava. Esse daqui não, ele é chapado. Então isso daí, por ser chapado, pode ser que em algum tecido enrosque ou se torne mais difícil e amontoe linha, ou então também enrosque, né, o ponto, ou a resolução, a definição do ponto não fique tão boa. Então a gente vai montar esse calcador aqui que vai dar um resultado melhor. Que ela está sugerindo a utilização desse calcador. Então vamos lá. Vou começar uma velocidade mais baixa. E aí, nesses pontos que são definidos assim com desenho, a gente tem uma grande diferença entre simplesmente parar ou tirar o pé do pedal ou apertar o arremate. E a grande diferença dessas funções é a seguinte: se eu estiver costurando, fazendo esse ponto aqui, por exemplo, e apertar para parar, ela vai parar imediatamente. Digamos que ela esteja no meio do ponto. Então o que vai acontecer? Ela não terminou a unidade do ponto, tá vendo? E aí, se eu aperto para ela, iniciei o mesmo ponto, né? Ao invés de apertar o stop agora para ela parar, eu vou apertar o arremate. Apertei o arremate, o que ela faz? Ela vai até o final, ela termina a unidade do ponto e arremata. E aí, olha a diferença, ela terminou o pontinho. Eu vou explicar isso num outro ponto que dá para entender melhor. Eu vou explicar melhor a funcionalidade do parar e do arremate num ponto que dá para entender melhor isso, ó, no 37, por exemplo. Então aqui, ó, ela me indica a direção de 2 a 4, tá em 4, tudo bem, vamos deixar. Calcador ar, tá tudo certinho, vamos lá. Então, ó, vou iniciar a costura. E aí eu vou parar simplesmente. Parei. Eu vou cortar, ó. Então o que acontece? Eu mandei ela parar, ela parou onde eu mandei. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o mesmo pontinho. E ao invés de apertar para parar, eu vou apertar o arremate. Então, essa é a diferença. Dessa vez eu não cortei, mas a gente tem o cortador de linha aqui do lado. Ó. Até é bom demonstrar isso também. Ó. Então, a diferença é isso. Da outra vez eu mandei ela parar, ela parou aqui, no meio do desenho, no meio do ponto. Quando eu aperto o parar, ela faz isso. Se eu aperto o arremate, ela termina a unidade do ponto e arremata, e para. E aí eu poderia apertar a tesourinha para ela cortar, né? Mas tem a tesourinha, tem a lâmina aqui do lado que a gente pode cortar também. Eu vou explicar uma outra função da máquina, que é o alongamento de ponto. Então eu vou escolher um ponto diferente aqui na tabela ali, o 34. Então esse pontinho que está aparecendo no desenho. E aí a função de alongamento é este botão aqui. E aí eu posso alongar até 5 vezes o tamanho do ponto. Então eu vou fazer o ponto normal e depois eu vou alongando para vocês verem a diferença. Vai arrematar. Parei, arrematei. O arremate fica habilitado aqui, olha. Então, por exemplo, se eu mantiver e iniciar a costura de novo, ela vai fazer um ponto e vai parar. Então eu não quero. Então eu vou desabilitar apertando aqui, olha. E aí ele sai da tela lá. Então eu vou ampliar aqui tá em uma vez, que é o normal, 2 vezes. Vamos lá.
Novamente, tiro a função arremate, porque senão vai fazer um pontinho e vai parar. Eu vou passar para 3 agora, apertando mais uma vez. 3. 3 vezes aumentado, alongado. Acho que dá para fazer mais um. Então aqui, o ponto normal, alongado 2 vezes, alongado 3 vezes. Agora eu vou fazer alongado 4 vezes e 5 vezes. Desabilito a função arremate, vou alongar mais 4 vezes. Vamos lá. Nós fez um ponto só, vamos fazer mais um. Hoje eu vou tirar e fazer 5 vezes aqui, olha. Porque vai ficar bem comprido. Então já vou colocar aqui, ó, 5 vezes. Opa, desculpa, aqui 5. Pronto. E agora sim. Legal. Então aqui, olha, o ponto normal, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes alongado e 5 vezes alongado. Aí você me fala, ah não, mas ficou espaçado. Ficou com, eu não quero o ponto tão espaçado assim entre eles, eu quero ele mais juntinho. Ah, a gente pode fazer, não tem problema. Vou fazer isso da seguinte forma. Ele já está alongado 5 vezes. Eu venho aqui, olha, no comprimento de ponto, que é esta função aqui, olha, e vou diminuir. Está em 0,5, eu vou pôr 0,4, por exemplo. Vamos ver como fica. Ó, tá alongado igual esse, 5 vezes, mas como eu diminuiu o comprimento de ponto, ele ficou um pouco menor. Mas ficou mais junto, obviamente, né? Como ele juntou mais os pontos, ele ficou menor. Tá? Mas está alongado 5 vezes também. Então, há possibilidade de a gente fazer o pontinho mais fechado, para quem quiser. A máquina tem essa função. Ah, eu não quero fazer ele tão alto também, com 7, quero fazer com 5. Você pode mexer na largura também de pontos aqui, olha. Diminuir, ó, largura de ponto. Posso diminuir mais o comprimento ainda, até ponto 3, no caso desse ponto. Posso aumentar, deixar ele, porque ponto 5 é o padrão. Posso deixar ele até, vamos ver, até 1.0, vai ficar bem distante. Tá? Então a máquina oferece essa função de você ajustar também a sua maneira. Bom, agora eu vou falar a respeito da função espelhada. Então a função espelhada é legal a gente, com alguns pontos decorativos, fazer essa função, né? Então, por exemplo, aqui na tabela de pontos, a gente pode utilizar do segundo grupo de pontos, vou fazer um que dá para identificar legal, o número 36, por exemplo. Então a gente vem aqui, olha, em Mode a gente seleciona o grupo de pontos, é o segundo grupo, número 36, mostrou ali para mim o pontinho. Eu vou costurar primeiro ele normal e depois eu vou espelhar para vocês verem a diferença. Vou posicionar o tecido aqui. Lembrando novamente que se eu aperto o stop ou tiro o pé do pedal, ela para onde eu mandei, se ela não terminou o desenho. Mas se eu aperto o arremate, ela vai até o final do desenho e termina a unidade do desenho. Eu não vou tirar o tecido para a gente fazer o espelhado na sequência, para ficar bem identificado como é que é. Então, voltando aqui, ó, no painel, então está selecionado ali o ponto número 36 e eu vou apertar aqui a função para espelhar aqui, ó. E ela já mostra aqui o ponto invertido, espelhado, e nós vamos costurar.
Vou tirar o arremate, porque foi o último ponto, e aí... Para, arremata. Corta a linha. E olha aqui, então, a função do espelhado qual que é? O ponto normal. Aí eu parei a máquina, espelhei ele, aí ele fez o mesmo ponto, ao contrário. Se a gente considerar essa função como um novo ponto, a máquina tem muito mais do que a quantidade de pontos que são apresentados na tabela. Tá? Então essa é a função espelhada. Eu vou fazer com outros pontos para a gente ver. Então vamos escolher um outro pontinho bacana aqui, olha. Nós temos uns desenhos, eu vou fazer com o golfinho. Está no terceiro grupo de pontos. É o número 64. Vem aqui, ó, no tecla Mode e vou... Aqui, ó, terceiro grupo de pontos, 64. Vai aparecer o golfinho aqui para mim. Vou costurar. Arrematei e agora eu vou espelhar ele. Então aperto aqui. Espelhado. Inverteu. Vamos lá de novo. Tá aí, ó, golfinho normal e espelhado. Aí você fala, ah, mas Ferdinando, o espelhado serve só para isso, só para a gente ficar invertendo o ponto? Não, tem uma outra utilidade também, por exemplo, quando a gente está fazendo uma aplicação. Então, digamos que eu vou fazer o caseadinho de aplicação e vou usar os pontos de caseadinho. Eu vou usar aqui, olha, o ponto número 12, que é o de caseadinho aplicação, do terceiro grupo de pontos. Já está selecionado o terceiro grupo e o caseadinho ali é o número 12. Tá aqui, ó, caseadinho. Então, digamos que eu vou casear e eu posicionei o tecido e o meu caseado está desse lado, né? Então eu estou com o tecido aberto para lá e eu vou conseguir casear. Então eu vou iniciar para casear, para fazer a aplicação. Então digamos que eu casei e apliquei desse lado, tá certo? Fiz o caseadinho e apliquei desse lado. Dependendo do trabalho, às vezes você quer ou virar ou inverter e fica ruim a posição. E aí você pode espelhar o caseadinho, tá certo? Então tá aqui o caseadinho e aí a gente vem na função espelhado, aperta e ele inverte. Olha lá, vou desinverter e inverter, tá certo? Além disso, nesses pontos que eu fiz, eu tenho a opção também de aumentar e diminuir a largura e aumentar e diminuir o comprimento de ponto. No caseadinho também eu posso fazer essa função, tá? Agora ele está espelhado. Vamos dizer, ó, eu tá quase na mesma sequência aqui, mas só para vocês verem como é que fica espelhado, caseadinho. Então olha que legal, o caseadinho normal e o espelhado. Dependendo da posição que você está costurando, auxilia demais. Não precisa ficar tirando o trabalho, não, você só muda, posiciona ou só levanta o calcador, dá uma posicionada, uma ajeitada, não precisa ficar tirando todo o trabalho, cortar a linha, espelha e continua. Então o espelhado é isso, te ajuda bastante. O espelhado também é bacana na função de memória. E mais pra frente que eu vou explicar a função memória, a gente vai usar o espelhado também. Bom, agora eu vou falar a respeito de casa de botão, que essa máquina faz casa de botão num passo só. A gente seleciona a casa, a gente pode mexer em comprimento e largura do ponto da casa de botão e a gente faz o setup todo e ela faz de uma vez só. Para fazer casa de botão, ela já vem com esse calcador, que ela é específico, porque ele obedece de acordo com o sensor da máquina. Então, como é que funciona? A gente abre ele aqui, ó, separando esses dois batentes, essas duas orelhinhas aqui, ó,
abre ele. Eu vou usar um botão bem grande para ficar bem fácil a gente ver a casa. Encaixa o botão aqui, fecha, e o calcador está pronto, porque ele vai fazer a casa de acordo com o tamanho desse botão. Aí eu venho aqui na máquina e seleciono o grupo de pontos. Nós temos casa de botão no primeiro grupo e no segundo grupo. Aqui já está no segundo grupo de pontos. Eu vou selecionar a casa número 22. Ele vai mostrar aqui para mim. Aqui ela sugere, né, ou manda a gente usar o calcador D, que é esse calcador, que já faz parte da máquina. E a gente tem que também abaixar o sensor, que é ali perto da agulha. Eu vou mostrar como é que é. Então, vindo aqui, olha, eu vou tirar o calcador que está na máquina e vou montar o calcador para casa de botão. E o sensor é esse daqui, olha. É este daqui, ó, o sensor. Este é o sensor. E aí eu vou abaixar ele aqui, ó. Não pode ser aqui em cima, tem que ser aqui, olha. Opa, tem que abaixar. Aí, tem que ficar desta forma. Diferente da costura, que a gente começa por aqui, o tecido vai embora pro lado de trás, na casa de botão, a gente tem que determinar certinho onde vai iniciar, já com um pouco para dentro, né, do tecido. Então, vou começar aqui, olha. O botão é grande. Aí já está tudo certinho, eu só inicio e ela para. Eu vou numa velocidade mais moderada. Ela parou, eu posso tirar, posso cortar e tiro. E aí aqui, olha, a casinha pronta. E aí, para abrir, a gente põe um alfinete aqui ou uma agulha, com o abridor de casa que vem junto com os acessórios da máquina. Eu abro aqui, ó. E tá feita a casinha. Eu vou colocar o botão aqui para vocês verem. Olha. Então é assim que faz casa. A máquina vem com os pontos de casa de botão. Com esse calcador a gente faz cerzido também, que é o 29 e o 30, né? E as casinhas de botão. E esse daqui que é o ponto travete, né? 32 também faz com esse calcador. Vou falar agora a respeito da função memória. Então a memória, a gente tem nessa máquina 4 módulos de memória. E em cada módulo a gente pode inserir até 20 pontos, fazendo combinação de pontos decorativos, letras e números, e também o espelhado e alongamento. Para entrar na função memória, a gente vai apertar o M, e ela me pergunta aqui no painel qual memória eu quero utilizar. 1, 2, 3 ou 4, né? Então de 1 a 4, eu vou colocar aqui 1. E ela automaticamente entra aqui, ó, M1, eu estou na posição 01, que é o primeiro ponto, e não tenho nenhum ponto inserido na memória. Então, para fazer isso, eu seleciono o grupo de pontos, o ponto que eu desejo inserir na memória. Já está no segundo grupo. Eu vou selecionar um pontinho desse grupo, o 45, por exemplo. Ela já colocou lá. Então, ó, aqui, ó, ponto 01, 01. Eu posso mexer em comprimento e largura. Se eu for editar o ponto, eu tenho que apertar a tecla Edit, né? Então, se eu for mexer em comprimento e largura, ela não deixa, mas se eu apertar o Edit, aí eu posso diminuir. Já estava no máximo, né? Então estava em 7, mas eu posso diminuir. Tá? Então vou deixar no tamanho padrão. Vou tirar o Edit e vamos para o segundo grupo de pontos. Para o segundo pontinho na memória, eu vou inserir agora o 37. 37. Vou inserir um outro ponto agora. 34. Vou fazer uma combinação de 3 pontos. Então aqui já está pronto. Eu posso iniciar a costura, mas porém eu quero que ela inicie no primeiro ponto. Então com o menos
aqui eu seleciono o ponto que eu desejo que ela inicie. Então eu quero que ela inicie no 45. Então eu posiciono aqui o tecido. Vamos numa velocidade mais devagarzinho. E aí ela vai costurar na sequência que eu coloquei ali. E ela vai mostrando pra mim o que ela está costurando aqui, ó. Ela vai mostrando no painel. Está costurando no 34, ela, ó, 45, 37, vai voltar vai pro 34, depois do 34 volta pro primeiro, que era o 45. A hora que eu quiser parar, é só verificar o final aqui do ponto e parar a máquina. E aí, sim, ela cortou, ela costurou na sequência que eu coloquei ali. Tá certo? 45, 37 e 34. Depois volta a 45 e assim por diante. Bom, essa é uma sequência que eu posso utilizar. Digamos que eu queira apagar esses pontos agora. Eu aperto a letra C e ele vai apagando um por um. A memória número 1 está apagada. Se eu quiser sair da função memória, aperto o M, saio da função memória. Quero voltar lá. Então volto lá, vou a memória 1 de novo. Pronto. Agora eu vou fazer uma sequência utilizando pontos decorativos e também usando o espelhado, por exemplo. Então eu vou selecionar o grupo de pontos. Eu vou fazer do terceiro grupo de pontos, eu vou escolher o ponto número 61 e eu vou escolher ele de novo, 61, só que eu vou editar. Eu quero ele espelhado. Então, essa é a sequência, ó. Normal e espelhado. Então vamos lá, vamos costurar. E aí ela fez o que eu mandei. Costurou um ponto normal e um espelhado na sequência. É possível também colocar na memória fazendo um alongamento de pontos. Então agora alongando o ponto, eu vou selecionar o segundo grupo e vou colocar o ponto 38, por exemplo. Tá aí, inseriu ele tamanho normal. Eu quero de novo o 38, porém eu quero ele aumentado 2 vezes. De novo 38, aí é o terceiro ponto que eu estou inserindo na memória. Eu quero ele aumentado em 3 vezes. E aí tem um detalhe, eu quero que nesse último ponto a máquina pare, então eu vou apertar o arremate. Vou tirar o editar e nós vamos começar lá pelo primeiro pontinho, que é o 38 normal. E aí é a sequência que eu pedi. O 38 ponto normal, o 38 aumentado 2 vezes e o 38 aumentado 3 vezes. E um detalhe, no final eu pedi que ela parasse e arrematasse. E foi isso que ela fez. Ela parou e arrematou. Então ela iniciou, eu iniciei e ela foi até onde eu mandei costurar e parou. Essa é a sequência que pode ser utilizada com a memória. Agora nós vamos fazer uma outra sequência usando a memória. Eu vou manter essa memória 1 da forma como está, porque vamos deixar ela gravada. Vamos usar a memória 2. Então eu venho aqui, saí da memória, voltei. A memória 1 permanece os pontos que eu tinha feito, né? A combinação que eu tinha feito. Eu quero usar a memória 2. Então vamos lá, memória 2 está vazia. Vamos fazer uma sequência agora usando letras e fazendo a combinação também com ponto decorativo. Vou selecionar o grupo de pontos, eu quero o terceiro grupo que eu vou usar o ponto 61, que é uma estrela. Vou selecionar agora o grupo de pontos do alfabeto e vou inserindo para fazer a combinação. 16,
14, 15. Opa, errou, não tem problema. Aperta aqui, ó. Volta. 14, 19, 23. Agora sim o 15 e o 34. E no último ponto, novamente, eu vou selecionar o grupo e vou colocar a estrelinha que é o 61. Bom, aqui eu quero que ela inicie lá na primeira estrela, venha costurando e pare sozinha arrematando nessa última. Como é que eu faço? Aperto Edit, eu vou editar o ponto, e aperto o arremate. Pronto. Ela está mostrando aqui para mim que ela vai arrematar no último ponto. Vou voltar aqui da edição e vou colocar no primeiro ponto para iniciar. Primeira estrela. Vou posicionar o tecido e iniciar. E pronto, fez a estrelinha, escreveu Fadmax, a última estrelinha. E aí tem um truque aqui, olha. Por exemplo, se eu quiser separar aqui, que às vezes parece um E, não tem problema. Eu posso passar aqui, olha, o abridor, né, o desmanchador de casa, só na linha de cima, tá? E puxar para trás aqui. E aí separa. Posso fazer isso nas outras letras também. Isso é possível fazer também com nomes compostos, por exemplo, João Guilherme, João Paulo, né, e assim por diante. A gente usa entre um ponto, né, uma letra, uma palavra e outra, um hífen, né, desculpa, o underline. Pode usar o hífen também, né, mas se quiser um pouco mais de espaço, o underline, que vai dar um espaço. Aí depois a gente abre o underline, como eu fiz aqui, entre o F e o A, né, e aí o nome, um nome do outro se separa, né, uma palavra da outra se separa, sem puxar o de trás, porque aí não desmancha a costura. Então essa é a sequência para a gente fazer usando a combinação de letras, né, para escrever. Bom, voltando aqui, então eu já programei a máquina para a gente usar as letras em itálico. Está programado no módulo 3, são 4 módulos para 20 pontos cada módulo, né? Então eu entro na função memória, seleciono aqui 3, que é o módulo 3, e a combinação já está na memória dela. São 9 pontos no total aqui, né? Então já está no primeiro ponto, 1 de 9. Vou iniciar para ela costurar. Vai fazer um ponto decorativo, vai fazer as letras em itálico, formando uma palavra, e outro ponto decorativo e vai finalizar. Aqui, ó, Fadmax. E aí, a gente pode, essas linhas aqui, olha, a gente pode tirar, cortando dessa forma, puxando para trás. Né, as outras também a gente pode fazer isso. Lembrando que o tecido tem que estar bem estruturado. É conveniente colocar, esse tecido já é um pouco mais estruturado, né? Ele está em 4 camadas aqui, mas seria conveniente colocar uma entretela. Então, se for usar só um tecidinho simples, ou levezinho, ou fininho, estruturar com uma entretela por trás para estruturar bem e dar uma melhor definição. Agora eu fiz uma combinação na memória de 5 pontos e nós vamos fazer uma barra. Então essa combinação vai juntar um ponto no outro. Então eu usei o ponto do terceiro grupo, né? Então é do 01 ao 66. Eu usei o ponto 55. Cadê ele? Aqui, 55, 57, 58, 59 e 60.
A hora que está chegando no final, se eu apertar o stop, ela para exatamente onde eu mandei. Ela não termina o ponto, mas tem uma manobra aqui que a gente pode fazer para ela fazer o acabamento no ponto. Então eu paro a máquina, aperto Edit, editar o ponto, aperto arremate, tiro o Edit e aí eu posso apertar o Start novamente e ela vai terminar o ponto e acabar. E aí aqui eu fiz a combinação de 5 pontos. E aí surgiu um novo ponto, que aí faz uma barra única, completa. Bom, por fim, agora eu vou usar o último grupo de memória, da memória aqui, que é a 2 que eu tinha feito. São 2 pontinhos, que esses 2 pontinhos dão uma combinação de um novo ponto. Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Para finalizar a unidade do ponto, novamente eu paro, venho aqui, aperto o Edit, arremate, tiro o Edit e finalizo. Aqui eu usei o ponto 26 e 29 do terceiro grupo de pontos. E aí 26 e 29, aqui olha, ponto número 26 e o 29 aqui. E deu uma combinação que parece um anjinho. Então é possível a gente combinar outros pontos e formar novos pontos, dando um desenho. Bom, gente, finalizando, eu queria mostrar para vocês a máquina por dentro. Então, ela está aqui, né? As capas plásticas são acabamentos. As peças que fazem força na máquina são fixadas na estrutura, que é um chassi único de metal, né? Uma liga de alumínio fundida, né? Isso daqui, olha, forma uma peça única e evita com que a máquina tenha torções, né? Ou que faça este movimento, esse braço em relação a esse, né? Ou faça assim ou assim ou assim. Isso daqui é bom porque a gente pode costurar durante horas e a máquina pode esquentar normalmente pelo trabalho e ela vai permanecer sempre com o mesmo padrão de ponto. Ou seja, a gente do início ao fim do trabalho ela vai estar sempre no mesmo padrão. Além do que a gente pode usar camadas e tecidos grossos e pesados que ela vai costurar normalmente. Então a estrutura é super reforçada e a máquina é muito forte. Eu fiz questão de mostrar isso no fim para vocês verem a robustez do equipamento. Bom, então é isso. Essa é a nossa AB616 com todas as funções. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam, compartilhem, dê um joinha. Se vocês quiserem saber mais a respeito ou tiver alguma dúvida específica, nós vamos deixar na descrição do vídeo nosso WhatsApp, nossas redes sociais, nosso saque, nosso contato. Por favor, entre em contato conosco, mande sua dúvida específica. A gente pode fazer um pequeno vídeo específico para sanar a sua dúvida e você ter certeza a respeito da máquina. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.